A história de Esther, um chamado para a coragem. Em um tempo distante, no imenso Império Persa, onde o rei Assuero governava sobre 127 províncias, vivia uma jovem chamada Esther. Sua história é um testemunho poderoso de como Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários, mesmo em meio à adversidade. 1. O contexto do Império. O reinado de Assuero era conhecido por sua opulência e vastidão. O palácio em Suzã, a capital, era um lugar de esplendor. Em uma ocasião, o rei realizou uma grandiosa festa que durou 180 dias, mostrando toda a riqueza de seu reino. Após essa celebração, organizou um banquete de 7 dias para todos os habitantes do palácio. Durante o banquete, Assuero, em um momento de orgulho, ordenou que sua rainha, Vasti, viesse à sua presença para mostrar sua beleza aos convidados. No entanto, Vasti recusou o chamado, desobedecendo a ordem real. Irritado e aconselhado por seus sábios, o rei decidiu depor Vasti, abrindo caminho para a escolha de uma nova rainha. 2. Esther é escolhida. Nesse cenário, uma jovem chamada Esther entra em cena. Esther, cujo nome hebraico era Hadassa, era órfã e havia sido criada por seu primo Mordecai, um homem judeu que vivia em Suzã. Apesar de suas origens humildes, Esther era conhecida por sua beleza e caráter. Quando o rei ordenou que procurassem as mulheres mais belas do reino para selecionar uma nova rainha, Esther foi levada ao palácio. Mordecai instruiu Esther a não revelar sua origem judaica. No meio de tantas jovens, Esther encontrou favor aos olhos do rei Assuero e foi escolhida para ser a nova rainha. 3. A ascensão de Amã e o perigo para os judeus. Enquanto isso, Amã, um oficial persa, foi promovido a uma posição de grande poder no império. Ele era arrogante e exigia que todos se curvassem diante dele. Mordecai, fiel à sua fé em Deus, recusava-se a fazer isso, o que despertou o ódio de Amã. Cheio de ira, Amã não apenas planejou punir Mordecai, mas tramou um genocídio contra todo o povo judeu. Ele convenceu o rei a emitir um decreto autorizando a destruição de todos os judeus no império em um dia específico, o 13º dia do mês de Adar. Esse decreto causou grande desespero entre os judeus. 4. O apelo de Mordecai e a coragem de Esther. Quando Mordecai soube do decreto, ele rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinzas, um sinal de luto profundo. Ele enviou uma mensagem a Esther, pedindo que intercedesse junto ao rei. Mas havia um problema: qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada poderia ser executada, a menos que o rei estendesse o cetro. Esther hesitou, mas Mordecai respondeu com palavras que ecoam até hoje. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Esther 4h14. Após ouvir essas palavras, Esther tomou uma decisão corajosa. Ela pediu que Mordecai e todo o povo jejuassem por 3 dias, enquanto ela também faria o mesmo com suas servas. Depois disso, Esther se preparou para arriscar sua vida. 5. Esther se aproxima do rei. No 3º dia, Esther se vestiu com trajes reais e entrou no pátio interno do palácio. O rei, ao vê-la, estendeu o cetro de ouro, sinal de que ela poderia se aproximar. Esther, com sabedoria, não revelou imediatamente o motivo de sua visita, mas convidou o rei e Amã para um banquete. Durante o banquete, o rei perguntou o que Esther desejava, prometendo conceder até metade do reino. Ela, porém, pediu que eles comparecessem a um segundo banquete no dia seguinte, onde faria seu pedido. 6. A queda de Amã. Naquela noite, o rei Assuero não conseguiu dormir. Ele pediu que os registros do reino fossem lidos para ele e foi lembrado de como Mordecai havia exposto uma conspiração contra o rei tempos atrás. Assuero perguntou o que havia sido feito para honrar Mordecai e descobriu que nada tinha sido feito. Na manhã seguinte, Amã veio ao palácio para pedir permissão para enforcar Mordecai, mas antes que pudesse falar, o rei lhe perguntou como um homem a quem o rei desejava honrar deveria ser tratado. Pensando que o rei se referia a ele mesmo, Amã sugeriu roupas reais, um cavalo do rei e um desfile público. O rei, então, ordenou que Amã fizesse exatamente isso com Mordecai. Depois desse humilhante evento, Amã compareceu ao segundo banquete de Esther. Durante o banquete, Esther finalmente revelou sua identidade como judia e expôs o plano maligno de Amã. Indignado, o rei saiu do salão para refletir.
Quando voltou, viu Amã suplicando por sua vida, mas em uma posição que parecia ameaçadora para Ester. O rei, então, ordenou que Amã fosse enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. 7. O livramento do povo judeu. Apesar da morte de Amã, o decreto real que ordenava a destruição dos judeus ainda estava em vigor, pois as leis persas não podiam ser revogadas. Ester e Mordecai, então, imploraram ao rei que emitisse um novo decreto permitindo que os judeus se defendessem. O rei concordou, e Mordecai redigiu o decreto. No dia marcado, os judeus se uniram, derrotaram seus inimigos e se salvaram. Esse grande livramento resultou em alegria e celebração. 8. A instituição do Festival de Purim. Para comemorar essa vitória, Mordecai e Ester instituíram a festa de Purim, celebrada anualmente pelos judeus. É um tempo de alegria, celebração e lembrança do livramento divino. Lições da história de Ester. A história de Ester é um poderoso testemunho de como Deus pode usar pessoas comuns em momentos cruciais. Aqui estão algumas lições importantes. Providência divina. Embora o nome de Deus não seja mencionado diretamente no livro de Ester, sua mão é visível em cada detalhe da história. Coragem em tempos de crise. Ester arriscou sua vida para salvar seu povo, nos mostrando que a fé e a coragem são essenciais quando enfrentamos desafios. O poder da intercessão. O jejum e a oração foram fundamentais para que Ester encontrasse força e favor diante do rei. O propósito de Deus em cada circunstância. Assim como Ester foi colocada como rainha para um tempo como este, Deus também tem um propósito específico para cada um de nós. Conclusão. Queridos irmãos e irmãs, a história de Ester nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Ele está sempre no controle e pode usar nossas vidas para cumprir seus propósitos. Assim como Ester, que possamos ter coragem para agir e fé para crer que fomos colocados onde estamos para fazer a diferença no tempo certo. Que essa mensagem abençoe sua vida e fortaleça sua caminhada com Deus. Se você foi tocado por essa história, compartilhe com outros, e juntos, celebremos o Deus que transforma vidas e nos chama para um propósito eterno. Amém.